Estes dois alces magníficos representam a América como ela era, quando esta grande terra estendia-se virgem do mar ao mar brilhante. Nos tempos pré-históricos, os alces vagavam pela maior parte dos Estados Unidos. Os índios chamavam-nos de Wapiti. Existiam 6 tipos de alces, belos, possantes, mas o impacto da civilização eliminou 2 tipos totalmente, e um deles tão rápido que apenas uma única pele e uns poucos crânios restaram para nos lembrar que viveram um dia. O âmbito dos que sobreviveram foi reduzido drasticamente, mas alguns ainda permanecem nos Estados Unidos, no profundo vale do rio Oregon e nas florestas e escarpadas montanhas do noroeste. Há controvérsias girando em torno deles. São combatidos por certas pequenas facções, violentamente defendidos por outras, e são apreciados por milhões. Não apenas por aqueles que vão para os sertões, mas há legiões felizes, porque essa parte do mundo animal continua viva. E agora queremos que vocês vejam o mundo do alce americano. Alces acima de qualquer contagem um dia povoaram as montanhas e as florestas. Durante o calor, a estação da procriação, que começa em fins de agosto, são frequentes as brigas entre os grandes machos pela posse da fêmea. Os vencedores dessas pelejas violentas ganham um harém. Os alces são oportunistas e levam para si tantas fêmeas quanto possível. O tamanho em média dos haréns é de 10 a 15. O alce das rochosas luta vigorosamente, mas a maioria das brigas tem curta duração. A posse de um harém parece dar certa vantagem ao macho hirsudo e que ele trata de manter. O alce é considerado por muitos caçadores como a mais difícil caça grossa. Mas antes de 1900, a caça ao alce era irrestrita. Os tiros disparados ecoavam pelas montanhas e os alces eram mortos para comer e também pelo seu couro. O som dos machados dos pioneiros também era como o sino da morte para muitos animais, quando as colônias substituíam os sertões. Finalmente, foi imposta uma legislação restritiva para proteger as manadas restantes. E hoje em dia, cerca de 350 mil alces das rochosas saltam pelas montanhas do oeste da América. As majestosas High Sierras da Califórnia descem abruptas para seu encontro com o deserto e criar o vale profundo do rio Oregon. É um vale cheio de beleza, pontilhado de flores silvestres na primavera e de neve no inverno. Em 1933, 27 alces tule foram trazidos para cá, os últimos de uma espécie em desaparição. Os alces tule são nativos da Califórnia e já existiram em dezenas de milhares, mas foram exterminados, exceto uma pequena manada que conseguiu esconder-se nos pântanos de tule próximos ao lago, ganhando o nome do seu esconderijo. Os menores dos alces americanos foi transplantado aqui, onde podiam ser protegidos. Hoje o seu número já chega a 400. Há muita controvérsia quanto à maneira de serem tratados, com os rancheiros insistindo para que sejam retirados de lá e os conservacionistas afirmando que mais nenhum alce tule será morto. Mais ao norte, eles se ajeitam pelas cascatas ao oeste do Oregon, bem como em Washington e a Califórnia do Norte. É o lar do terceiro tipo achado nos Estados Unidos. Estes são os maiores entre os alces americanos, os Roosevelts. Ao contrário dos alces das montanhas rochosas, eles não se espalham amplamente e seu instinto os conserva em pequenas áreas. Quando o número de animais cresce demais em sua respectiva área para o fornecimento de comida, consomem demais a forragem e alguns acabam mortos. Para permitir uma expansão maior, a Comissão de Caça do Oregon desenvolveu um programa para transplantar certos animais para novos habitats. Estes homens fazem parte deste programa. Sua tarefa é reunir um grupo de alces para a mudança, ou transplantá-los e formar uma nova manada. Os
Os animais adultos são muito esquivos e também pesam quase 500 quilos. E com seus chifres maciços, tornam-se muito difíceis de manejar. Então, para os transplantes, eles reúnem milhares de filhotes, assim como machos de 1 ano apenas. Esses homens penetram cada vez mais na floresta. Agora, eles estão sabendo que estão na pista certa. Continuamente alertas, esses homens penetram cada vez mais na floresta. Agora eles sabem que estão na pista certa. É óbvio que um grupo passou a noite aqui. Esses espaços nos indicam onde eles se deitaram. Colocando as mãos no chão para sentir o calor, eles podem dizer há quanto tempo o alce esteve aqui. E eles seguem os alces pela mata como qualquer caçador, procurando sinais do progresso dos alces nas árvores e da neve. Embora grandes, os animais possuem uma habilidade matreira para mover-se de leve e fugir à detenção. Alguns alimentaram-se recentemente aqui. É preciso habilidade para chegar até a manada, mas vale a pena. Isto para dar a este magnífico selvagem a oportunidade de se estabelecer em novas pastagens nas espaçosas montanhas do Oregon. A aldeia de montanhas do Oregon raramente se cobre de neve. Linda o ano todo, a área ainda fica mais espetacular com este manto gelado. Ao contrário de outros animais montanheses, o rijo alce Roosevelt pode atravessar camadas consideráveis de neve para chegar à floresta e se defende bem aqui durante a época de nevascas e frio. É aqui que se concentra a maior parte de alces Roosevelt. E, portanto, é para cá que vem a equipe da Comissão de Caça do Estado de Oregon para pegar alces para executar a sua operação de transplante. O programa de transplantar esses animais para aumentar sua distribuição é uma concepção que entusiasma, e sua execução provoca entusiasmos também. Hoje, o objeto da captura é um macho novo, ou um pit. Achar um desses animais esquivos já é um desafio, mas eles sabem muito bem como devem proceder. O tranquilizante com o qual o animal foi atingido não terá efeito completo senão entre 3 a 5 minutos. O alce continua a mover-se durante esse tempo, provavelmente indo morro abaixo. Vão ter de segui-lo. Seguir um animal por este terreno não é um piquenique. Hoje em dia, quando todo mundo grita pela conservação, ainda são bem poucas as pessoas que realmente aceitam a tarefa e fazem o serviço necessário para salvar fisicamente um animal selvagem. Vemos aqui 2 desses homens. A experiência lhes ensinou a melhor maneira de lidar com os alces para evitar ferimentos no animal e a eles mesmos. A venda nos olhos acalma o animal e evita que entre em pânico.
Em seguida, é amarrado para garantir que se conserve imóvel. Enquanto trabalham, um segundo caminhão colocou-se em posição para ajudar a retirar o alce. É equipado com um sistema de cabos e guindaste. Como um alce com tranquilizante geralmente acaba no fundo de um desfiladeiro, tentar transportá-lo por esse terreno desigual pode machucá-lo. Eles adotam, então, a técnica de madeireiros. Com um sistema de guindaste, podem elevar o alce do chão e levá-lo por cima da ravina. Como podem ver, a conservação dos animais selvagens não consiste apenas em aprovar leis protetoras. A conservação real reduz-se a tarefas penosas, desconfortáveis e quase sempre difíceis, contratempos que devem ser suportados. Não neva demasiado aqui. Mas, como comentou um dos homens, parece que começa sempre como se obedecesse a um sinal quando eles têm um serviço difícil em suas mãos. Em seguida, preparam uma maca que vai carregar o animal. Procuram trabalhar rápido para tirá-lo antes que o tranquilizante perca o efeito e para evitar deixar o animal numa posição tão forçada mais tempo do que o necessário. É difícil operar nestas condições. O cabo deve ser elevado e puxado à altura das árvores. Estão sempre procurando trabalhar rapidamente, mas com o máximo de segurança para o animal. Passando a salvo pela ravina, o alce em breve estará a caminho de outra área semelhante a esta, seu novo lar, nas montanhas das Cascatas. Lá foi recentemente aberto como um habitat protetor, por sua serventia. Com boa parte das árvores removidas, a luz do sol agora pode chegar ao solo e produzir relvas e arbustos ricos em proteínas. A parte mais crítica da operação do transplante acabou. Já estão com o seu jovem macho. Agora, vão devotar-se à segunda parte, o transporte de milhares de filhotes para a área escolhida. O número de alces vagando pelos sertões do Noroeste tem sofrido uma flutuação tremenda através dos anos. 1900 marca o ponto do perigo. O ano em que o alce estava quase desaparecido da paisagem do Oregon. Hoje, graças à legislação e à administração da caça, há bastante interesse e material para promover a remoção e transplantá-los para os novos habitats disponíveis. A Comissão de Caça do Oregon vem usando armadilhas como este curral para adquirir fêmeas e filhotes. Usam a velha e boa alfafa como isca no curral. É colocada para alimentá-los e demonstra a eficiência do curral.
Os machos adultos geralmente recusam-se a se deixar atrair pela armadilha, mas tem dado muito certo com as fêmeas. Eles dividem o interior como numa ratoeira. Uma corda bem colocada solta o trinco que fecha a porta, depois que os animais entram. Um transplante começa com umas 20 cabeças de alces, na maioria fêmeas e filhotes. Os animais são agarrados e transplantados de janeiro a março. Na época da procriação, que ocorre em setembro e outubro, os filhotes do ano anterior já são quase adultos e podem, então, procriar. A comissão de caça nos disse que há cerca de 200 alces na área em que estão agindo. E há 20 ou 30 locais de transplante em potencial no estado. E assim o total da população dos alces deve expandir-se muito bem nos anos vindouros. A neve dissolve-se em pingos de chuva. Esta é a chuva que dá ao Oregon os luxuriantes brotos e relva que fornecem um ambiente perfeito para os animais. Com a intensificação da tormenta, os alces saem da floresta densa para o campo aberto. Eles ignoraram a armadilha até agora. Mas, subitamente, apenas 24 horas depois de posta a isca, os homens voltam, cheios de expectativa e esperanças. E o quadro que os espera é muito satisfatório. Às vezes, um único alce aciona a corda e tranca a porta. Desta vez, porém, o curral todo está cheio. Eles querem tirar o alce do confinamento para a liberdade do seu novo território o mais cedo possível. O atual programa começou em 1963 e mais de 400 animais têm sido transplantados nos anos recentes. Esses animais são extremamente rijos e o transplante foi um verdadeiro sucesso. A coisa que fez tudo dar certo, mesmo acima da própria terra, foi o excelente programa da Administração de Caça do Oregon, unido ao trabalho de uns poucos homens dispostos a enfrentar a chuva, a neve e a lama para a realização de um sonho. Isto é apenas uma parte do plano de bem-estar dos alces no Oregon. Outros programas incluem o melhoramento do habitat e a regulamentação da caça. Pretende remover os animais para uma pastagem que ofereça espaço bastante para eles se espalharem e multiplicarem-se, estabelecendo novas manadas para o futuro. Com isto, o homem achou um meio de restituir alguma coisa à terra e expandir o nosso mundo animal.
Este é o local que foi escolhido para o transplante dos alces. O povo local está encantado com a perspectiva de ter os alces aqui e cuidará bem deles. O trabalho desses homens está feito. Só o que tem de se fazer agora é soltar os animais. Os alces vão se dar bem em seu novo lar. Espera-se que formem uma nova e forte manada por aqui. Mas este não foi o primeiro passo para expandir o seu âmbito e nem será o último. Sabemos que os dias em que centenas de milhares galopavam livres pela América do Norte há muito acabaram e não voltarão nunca. Hoje há tantos seres humanos na América que o alce só poderá sobreviver com a cooperação do homem e com uma administração de caça. Eles só poderão viver se nós nos preocuparmos e fizermos bastante. Nossa esperança é que as gerações futuras encontrem esses animais ainda em maior número, vigorosos e ágeis. Uma imagem da América primitiva que conseguimos salvar.